Olá, pessoal. Então, vamos lá para iniciar mais uma aula de zoologia. Tá? Então, agora a gente vai falar de um grupo bem interessante e que vocês conhecem, a maioria de vocês deve conhecer muito bem, que são os anelídeos. Deixa eu maximizar aqui. Bom, gente, então, os anelídeos, né? Filo Annelida, tá? Eles correspondem ao grupo dos poliquetos, tá? O que é poli? Poli é muito. Então, são aqueles que possuem muitas cerdas. Tá? Aqui se encaixa uma espécie chamada de nereis. Os oligoquetos, né? Oligoquetos são aqueles que têm poucas cerdas, que são as mais conhecidas de vocês, que são as minhocas. E os irudíneos, que são os que não possuem cerdas, que são as sanguessugas, que acho que todo mundo conhece também. Bom, qual a característica deste grupo, pessoal? O corpo deles é provido de segmentos, tá? O nome anelídeos vem de possuem anéis, certo? Ou seja, eles possuem como se fossem anéis grudados, né? Uns nos outros, tá? Que dão aquela visualização de segmentos, certo? Então, anelídeos, formados por anéis, né? Eles possuem um revestimento, como se diz assim, uma pele, uma cutícula permeável, tá? E daí a importância deles estarem sempre em ambientes ou aquáticos ou se for no solo, com muita umidade, certo? Porque eles têm essa pele, né, essa cutícula muito permeável, então eles não suportam viver em ambientes secos, sem nenhum teor de umidade. E alguns são exclusivos, né, de água, certo? Eles não possuem um esqueleto, tá? O esqueleto que eles possuem é o hidrostático, ou seja, é como se eles tivessem, né, com a água entrasse dentro deles, fazendo com que o corpo deles fique, digamos, mais rígido, tá? E consiga se locomover através de digamos, um movimento de vai e volta, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a gente chama isso de esqueleto hidrostático, ou seja, ele não é um esqueleto propriamente dito, como é o nosso, né? É um esqueleto que para existir, precisa de água. Sistema digestório completo. O que é isso, gente? Lembra que eu falei dos parasitas, dos vermes, né? Que possuem o sistema digestório incompleto? Tá? Aqui, a primeira vez que aparece, né? Eles falam que minhoca também é um tipo de verme, né? Muita gente fala. Mas aqui é o sistema digestório completo, ou seja, tem a boca, várias estruturas terminando no ânus, tá? A gente vai ver daqui a pouco nos slides. E a respiração ou é cutânea, ou seja, pela pele, pela cutícula, ou branquial. Por quê? A maioria deles vive em meio aquático. A reprodução, gente. Nós temos alguns que têm os sexos separados, ou seja, macho e fêmea, certo? Porém, a grande maioria, né, principalmente das minhocas, são hermafroditas. O que é hermafrodita? É um indivíduo que tem a parte masculina e a parte feminina em um único indivíduo, certo? Então, assim, aquele é macho, aquele é fêmea. Não, ele é macho e fêmea juntos, certo? Porém, gente, aqui é uma coisa interessante. Eles não, digamos, se autofecundam, tá? Então tá, se uma minhoca tem uma parte macho, uma parte fêmea, o que a gente seria mais coerente é ela se autofecundar para se reproduzir, mas não é isso que acontece, certo? A fecundação ela é cruzada, ou seja, o macho, fêmea, pega um outro que é macho e fêmea, eles vão se cruzar. Um funciona como macho, o outro funciona como fêmea, certo?
Então, existe essa coisa interessante aí. Apesar de ser hermafrodita, eles se cruzam. E uma estrutura, né, se a gente tiver a oportunidade de descendo fazer aula prática, chamada clitelo, que é como se é um anel maior que eles têm, né? Vocês vão ver a minhoca, ela é vários anéisinhos. Quando esse anel, você vê um anel um pouco mais largo, esse é o clitelo, tá? Então, o clitelo tem participação na reprodução, tá? Porque ele vai, digamos, produzir ali uma espécie de muco que vai envolver, né, as futuras minhoquinhas, tá? Depois eu vou passar aqui o esqueminha, ó. Então, aqui vocês estão vendo a parte feminina, tá vendo? Ó o casulinho aqui, certo? Digamos, esse muco aqui produzido lá no clitelo, certo? Então, ocorre o quê? Abertura feminina aqui, tá? Eles se cruzam, ocorre a fecundação, e aí esse muco, né, com os ovinhos fecundados, ele vai, através dos movimentos da minhoca, ele vai saindo, tá? Aqui nesse outro que tá melhor, ó. Ele vai saindo da minhoca, tá? Formando aqui, como se fosse uma bolsa com vários casulinhos aqui. Ah, então é bem interessante, tá? E aqui tá o clitelo, ó. Nessa parte aqui é o clitelo. Aqui tem um outro slide também, ó. Então eles vão se parear, certo? Ó, o clitelo aqui, ó. Aqui e aqui. Eles vão se parear, então um vai funcionar como macho, outro como fêmea. Vão fazer o cruzamento, certo? No clitelo, o clitelo vai produzir essa espécie de muco, como se fosse uma gelatininha. Vai envolver os ovinhos, vai formar os casulinhos, tá? Com o movimento da minhoca, né? Como se fosse uma espécie de sanfona. Ele vai se desprendendo, tá? Se desprendendo, então tá aqui, ó. Sai aqui o casulinho, com vários ovinhos aqui. Elas saem desses ovinhos e vão saindo do casulo, gerando novas minhocas. Certo? Então é bem interessante a reprodução das minhocas. Os poliquetas são as marinhas, né? Os anelídeos marinhos, são seres bem interessantes, tá? Mas não tem nenhum tipo assim de função, né, para o homem, não serve como alimentação. Eles são bem bonitos, inclusive, né? Aqui, ó, Eunice norvégica, é um outro tipo também de poliqueto. E aqui os oligoquetas, que são as minhocas, e o minhoco-su, né? Minhoco-su é uma minhoca bem extensa, né? Por isso que é o minhoco-su. Até há uns anos atrás, muita gente começou a fazer criação de minhoco-su para vender, tá? Então era bem comum você na estrada, você passar assim, vende-se minhoco-su, né? E o pessoal, eles geralmente, né, eles pegam esse minhoco-su, serve como isca, né? De pessoal que vai pescar, né? Usa as minhocas e os minhocos como uma pesca, tá? Mas essa não é a principal função da minhoca, né, gente? Aqui novamente, tá? Ó, cerdas genitais, aqui o clitelo, tá? A boca, ela é classificada como protostômio, tá? Ou seja, lá na parte uterina, né? Ou no desenvolvimento embrionário, ele é um protostômio com a boca e em toda a sua parte aqui, né, toda a extensão, seu aparelho digestório, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui as cerdas, a cutícula, a epiderme, a cutícula permeável, o que, como eu acabei de falar, possibilita eles a viverem muito bem em ambientes úmidos, certo? Não sobrevivem em ambientes muito secos.
Aqui que eu queria chegar, ó. Então, tá aqui, ó. Boca, faringe, esôfago, papo, moela e intestino, tá? Então, de toda a extensão aqui do intestino, acaba no ânus. Então, aqui é o que a gente chama de sistema digestório completo, coisa que aqueles outros, o plateumintos, o nemateumintos, não tinham, né? Sistema digestório tão completo assim, certo? Ou seja, a minhoca, ela já é um animal mais desenvolvido, no sentido de ter os sistemas desenvolvidos, tá? O que na evolução, ou seja, a minhoca é mais evoluída do que o nematóide, né, os plateumintos. Ela possui também o sistema circulatório, tá? O sistema nervoso, aqui ó, um cordão nervoso, os arcos aórticos, por onde vai passando, né, o sangue. E aqui não está mostrando, tá, gente? Mas a minhoca, ela tem pequenas estruturas que são corações, tá? Ou seja, a minhoca possui 5 coraçõezinhos. É bem interessante isso, né? Então, ela tem esse sistema circulatório já e o esqueleto hidrostático, né? Por isso que ela precisa estar na água, perto da água ou dentro da água, né? No caso das minhocas, num solo úmido, para poder sobreviver. Aqui um corte, né? Longitudinal. Então, tá aqui, ó, o vaso dorsal, a cutícula, a epiderme, o músculo circular, o celoma. Então, ela é um animal já celomado, ou seja, possui essa parte aqui onde estão alguns órgãos que circunda a parte intestinal, tá? Então, aqui é a parte intestinal, tá? Cordão nervoso, vaso central, as cerdas, tá? Então, aqui é como diz, é a luz do intestino, por onde passam o alimento. Bom, por ele ser segmentado, né, ele apresenta uma certa vantagem, ou seja, possui seus próprios músculos, o que permite esse animal fazer um movimento de alongamento e contração dessa parte muscular, tá? Fazendo com que ele se desloque. Tá? Então funciona, como eu falei, como se fosse uma sanfona, né? A sanfona, então ele vai, conforme ele vai alongando, tá? E contraindo, alongando e contraindo, ele vai caminhando, tá? Então tá aqui, ó, na figura A, B e C, certo? Então, ó, alongando, contrai, tá? E no meio disso ele fixa. Então, alonga, contrai, fixa. Alonga, contrai, fixa. Nisso ele vai fazendo o deslocamento dele. Aqui novamente, uma outra foto do casulo sendo formado. O pareamento, tá? Desse pareamento ocorre, né, a troca dos gametas aqui, do masculino para o feminino, tá? Aqui no casulinho, que é formado lá no clitelo, certo? Quando os animais se separam, o clitelo secreta o casulo e nele são liberados os óvulos. O casulo com os óvulos se move na direção dos receptáculos seminais, aqui, tá? Os espermatozoides são liberados, ocorre a fecundação, ou seja, capta aqui o espermatozoide, formando esses ovinhos fecundados dentro do casulo, e aí o casulinho sai. E do casulinho geram outras minhocas. Aqui uma outra foto do clitelo. Aqui uma foto mostrando mais de perto, né, o que acontece, ó. Então aqui, ó, testículos, vesículas seminais, ovário, oviduto,
Então, mostrando que tem a parte feminina e a parte masculina, certo? E ele se pareando aqui. Bom, qual a importância das minhocas, né, gente? Todo mundo sabe que as minhocas, tá? Elas vão se alimentar, tá? Do solo com a parte orgânica, né? Ou seja, todo o material orgânico que está ali sendo decomposto, tá? E ao passar pelo trato digestório da minhoca, tá? Vão formar o que a gente chama de humus, tá? Que é extremamente rico em nutrientes. Então, um solo que tem minhoca é um solo naturalmente fértil, tá? Daí, né, o grande papel das minhocas, porque ela é como se fosse um adubo vivo. Ela transforma todo aquele material que já está morto, né, que está ali para ser degradado, em uma substância úmica, que é o humus, que é extremamente dá uma fertilidade, fornece nutrientes para aquele solo para as plantas absorverem, certo? Então, essa é a principal função da minhoca, certo? Que é muito utilizado, principalmente nas hortas, né? Eles são muito utilizados. Uma outra coisa interessante é com relação ao líquido corpóreo das minhocas. Esse líquido, gente, estima o quanto de substâncias tóxicas podem ter aquele solo. Porque a minhoca, como ela absorve tudo, né? Pela cutícula, que é permeável, né? O que acontece? Através de alguns testes, recolhe-se a minhoca e dá para medir os níveis de poluição daquele solo, tá? Porque eles não vão se alimentando de tudo que tem naquele solo? Então, vão se alimentando, vai entrando o solo com material orgânico e, consequentemente, os poluentes também, certo? E aí, esses poluentes vão ficando retidos na minhoca, no organismo da minhoca. Então, fazendo-se uma análise dos líquidos corporais da minhoca, se tem uma noção se aquele solo está contaminado por algum tipo de produto químico, por inseticida ou qualquer outro tipo de poluente, certo? Então, é bem interessante isso, tá? As minhocas também servem como sendo indicadores de poluição do solo. Bom, os irudíneos. Os irudíneos são as sanguessugas, né, gente? As sanguessugas, o nome já diz, né? Então, vocês estão vendo a foto aqui, né? A sanguessuga, ela tem essas ventosas que vão sugando, né, o sangue do hospedeiro, certo? E ela era muito utilizada antigamente como um tratamento médico até. Aqui, ó, a locomoção da sanguessuga também é bem interessante. Ela vai, como diz, sofrendo cambalhotas, né? Fazendo cambalhotas, né? Porque ela tem a ventosa anterior e a ventosa posterior, tá? Ela tem o intestino completo também. Então, ela vai causando hemorragias, tá? Que antigamente se usava como terapia, né? Médica, de que limpava o sangue. E hoje em dia, né? Tem louco para tudo, né, gente? Hoje em dia tem uma linha da medicina, né, que ainda utiliza isso para fazer, como diz, rejuvenescimento, né? Tem um povo louco aí que coloca no rosto as sanguessugas para rejuvenescer a pele, para a pele ficar mais viçosa, né? Mas, né, não sei se tem sentido isso, né? Mas tem gente que faz, né? Tem que ter muita coragem. Eu não faria, não. Certo, gente? Então, né, aqui as sanguessugas mais conhecidas da gente, né? Que são as sanguessugas brasilienses, né? Só para a gente não esquecer, né? Que lá em Brasília, sim, são os maiores sanguessugas, né? Essas sanguessugas que a gente vê por aí chupando sangue são, como diz, né? São boazinhas perto daqueles sanguessugas que a gente tem lá em Brasília e em todos os locais, né? Dos nossos governantes.
infelizmente, né? Gente, então é isso, tá? Eu vou passar mais uns videozinhos aí sobre as minhocas e a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal.